Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso Gazeta Esportiva, primeira edição. Estamos ao vivo da Avenida Paulista, né, Pedro? Ensolarada, Paulista. Tá ensolarada? Tá ensolarada. Hoje tá um dia bom, porque cortina, assim, tá com sol, mas não tá tão calor, entendeu? Entendi, é o dia perfeito, Tá então. sensacional. Daqui a pouco a gente vai sair e vai poder curtir as férias aí por um período ainda, porque a semana que vem já volta, né? Ixi, não quero Vamos nem lembrar pensar disso. nisso. Vamos nem pensar. Vamos Quero falar só de pensar em futebol agora. eu também. Então você acompanha a gente aqui durante os próximos 30 minutos. Vamos falar bastante sobre a rodada do final de semana, o jogo de hoje do Corinthians. Vamos falar também sobre uma derrota que teve ontem aí na Copa Libertadores. Vamos já repercutir isso também e do Pan-Americano. Então fique ligado aí. Comente no nosso Facebook. Estamos aqui online já, daqui a pouco a gente vai ler os comentários de vocês. E claro, lá no nosso site também, gazetesportiva.com, e vote na nossa enquete de hoje. Não podia ser diferente, né, Pedro? Vamos falar sobre o jogo do Corinthians, né? O que você acha que vai dar? O Corinthians enfrenta hoje o Montevideo Wanderers. Agora você melhorou. Quase, melhorou um pouquinho, tá eu fiquei ótimo. treinando em casa. Às 9h30 da noite. O que você acha que vai dar? Né? Qual vai ser o resultado? É pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians vai vencer, vai empatar ou vai perder? Você pode votar lá no nosso site, gazetesportiva.com, e também comentar aqui no nosso Facebook. Já tem um Vai Corinthians aqui do Evandro, ó. Tá falando que vai ser 2-0. Já tô lendo uns comentários aqui pra dar aquela... Comentem igual ontem, né? Ontem a galera comentou. Bombou, hein? É até um desafio pra vocês, ó. Superem ontem. Bateu de ontem, é verdade. Mas enfim, eu nem me apresentei direito. Marina Buffon, Pedro Nascimento. Repetindo a dupla de ontem. Repetindo a escalação de ontem, né? Então vamos começar falando desse jogo do Corinthians, mas antes eu quero saber o que você responderia nessa enquete. Acho que vitória do Corinthians, né? Mas tranquilo, né? Assim, o futebol uruguaio, ele vem numa fase muito ruim. Muito assim, ruim há um mesmo. bom tempo. Eu tava até vendo um levantamento simples, mas um levantamento de que, somando Sul-Americana e Libertadores nas oitavas de final, o Uruguai era o time sul-americano que menos tinha representantes nessas competições. Que coisa, né? Então, assim, é uma fase bastante preocupante do futebol uruguaio. Até contrasta um pouco com a seleção, que tem bons nomes, né? Uhum. Mas eu acho que E ainda assim, considerando que é um time uruguaio que tá na Sul-Americana, que seria, a segunda... um segundo nível de competição continental, eu particularmente acredito que o Corinthians não vai enfrentar grandes problemas hoje e até mesmo no jogo de volta. Exato, tô com você nessa. Também acredito que o Corinthians não vai ter nenhuma dificuldade para bater aí o Montevideo Wanderers. Gente, é muito difícil falar esse nome, eu não consigo. O jogo, então, relembrando, é hoje, quinta-feira, às 9h30 da noite, aqui na Arena Corinthians, né? Porque o jogo de volta vai ser lá no Uruguai, então. Inclusive, estava falando já, né, do Montevideo. A gente pode falar um pouco sobre esse adversário. Quem falou sobre ele foi o Mendes, do Corinthians, que não joga, né, mas que era atleta do Montevideo Wanderers. E ele falou que existe um respeito mútuo, né, dos uruguaios com o Corinthians, principalmente porque eles enxergam o Corinthians um pouco mais acima, né, uma potência muito maior, inclusive financeira e tal. E é bem legal a entrevista que ele deu lá para o Tomás, que é o nosso setorista aqui do Corinthians, se vocês puderem dar uma olhadinha também. E ele fala, né, que assim, uma coisa que eu fiquei... não é impressionada, mas eu achei que ia ser diferente. Ele fala assim que muito provavelmente o time do Montevideo não vai vir fechado. Vai tentar buscar o resultado. Achei arriscado se isso se confirmar. É uma aposta do Bruno Mendes, né? Não é que ele diz que vai acontecer isso. Até porque se fosse assim, então quando estava feito já fazia essa estratégia, Exato, né? É uma aposta dele. O que você acha? Eu particularmente não vejo o Montevideo Wanderers vindo propor o jogo. Você fala aqui tão na tranquilo arena. Esse nome. Eu tenho tanta Jamais, eu não tenho a mínima ideia se isso está correto ou não. Se tem algum uruguaio aí, algum conhecedor Pode falar. Né? Profundo de futebol sul-americano, pode me corrigir, por favor. Eu acho que, assim... E aquela coisa, a análise precisa ser em cima do que a gente já viu de futebol uruguaio contra futebol brasileiro recentemente. Porque eu, particularmente, não tenho uma amostra desse time em especial. Mas eu não vejo o Montevideo vindo aqui em São Paulo, na arena, e propondo o jogo, tentando sair pro ataque. Acho que vai jogar pela famosa uma bola. Até porque vem de 2 resultados muito ruins, 2 derrotas num torneio assim de uma inferior, por exemplo, ao Campeonato Brasileiro, né? Então, também não acredito que vá vir pelo empate, aquele empatezinho 0-0. Lembrando que tem o critério de desempate gol fora de casa, então se eles fizerem um gol aqui em São Paulo vai ser incrível para eles, né? Mas a gente acredita mesmo aí, então, uma vitória tranquila do Corinthians. E se você, além de você estar confiante no Corinthians, você torcedor alvinegro aí,
quer um motivinho a mais aí para acreditar nessa vitória. Você sabia que desde o início do torneio, desde que o início que os brasileiros começaram, né, a jogar no torneio lá em 2003, o Corinthians nunca perdeu em casa para um adversário estrangeiro. Só perdeu 2 vezes e foram 2 clubes brasileiros. Clubes brasileiros são o Atlético Mineiro e o Botafogo. Então, um histórico muito bom. Um histórico muito bom, relembrando, dentro de casa contra clubes estrangeiros pela Copa Sul-Americana. Foram 12 partidas como mandante, com 5 vitórias, 5 empates, e essas 2 derrotas para esses 2 clubes, né? É um motivo a mais aí para... É uma confiança. Eu acho que o Corinthians vem muito confiante justamente por ter eliminado o Racing na primeira fase. Exato, adversário mais difícil. Tudo bem que o Racing utilizou nos 2 jogos uma equipe alternativa, porque estava brigando ali para conquistar o Campeonato Argentino, acabou conseguindo, inclusive, é o atual campeão nacional na Argentina. Mas, de qualquer forma, é um adversário de um nível muito bom, e o Corinthians conseguiu passar. Então, eu acredito... Exato, né? Cássio ajudando muito ali, como sempre, nas cobranças de pênalti. Então, eu acho que, passando por esse desafio, o Corinthians deve vir muito confiante e deve encarar um adversário tecnicamente inferior ao Racing. Então, não vejo por que vai ter dificuldades. O Corinthians vai vir com uma força máxima, né, pro jogo. Vamos passar já uma escalação aí, que foi a escalação que a gente trouxe ontem, que foi a que o Corinthians apresentou no final de semana no empate contra o Flamengo também. Então vamos passar também. Você quiser cornetar a escalação, quiser falar aí, a galera tá falando os resultados que acham que vai ser nesse jogo de hoje, continue comentando que já a gente vai ler, então. O Corinthians deve entrar em campo aí com o Cássio no gol, a linha de defesa formado por Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar. No meio de campo, Gabriel novamente substituindo Ralf lesionado, Júnior Urso e Sornossa. No setor ofensivo, Pedrinho, Cleison e Wagner Love. Os desfalques desse time são o Ralf, como a gente acabou de falar, lesionado. É um jogador que sempre faz falta para o Corinthians. Nesse jogo em particular, acho que não vai ser algo tão primordial. Assim. Eu até acho, eu tenho uma crítica ao trabalho do Carille específico em relação a isso. Eu acho que ele podia abrir mão, muitas vezes, de ter esse primeiro volante e utilizar um jogador de melhor passe para iniciar as jogadas quando o time enfrenta equipes menos qualificadas. Não precisa sempre, né, ter Exato. esse homem de referência na frente quando você tem uma zaga aí composta por grandes jogadores. Exato. E que são consistentes, né? A gente estava falando num programa aí atrás, se a gente levar em conta o Campeonato Brasileiro, o Corinthians levou pouquíssimos gols, tem a segunda melhor defesa. Chutes a gol dentro de casa também foram 4, se eu não me engano. Sem contar esse jogo do Flamengo, porque o programa foi antes, Sim. né? Eu não fiz o levantamento de novo. Então, assim, deve ter grandes problemas. Não. Então, realmente, não tem essa necessidade de sempre ter esse cão de guarda na frente ali, né? Eu gostaria muito, inclusive, de ver o Carille, não acho que ele vai fazer isso, até porque ele já falou que o Matheus Jesus deve entrar no time como segundo volante. Isso. Mas eu queria muito ver o Matheus Jesus como um primeiro homem de meio ao lado do Júnior Urso, em uma partida um pouco mais tranquila no Corinthians, porque eu acho que seria um meio campo de muita qualidade de passe, e junto com a infiltração do Júnior Urso, acho que podia combinar muito bem, e infelizmente eu não vejo o Carille testando isso. Ele falou já que não fará isso, pelo menos por enquanto, e no Campeonato Brasileiro o Corinthians está lá em 10º colocado, está 10 pontos dos líderes, né? Palmeiras e Santos que estão dividindo ali primeiro e segundo lugares. É meio arriscado ele fazer isso num jogo que precisa também estar à frente, porque vai que não avance na Sul-Americana, ele precisa dessa vaga, né, para o ano que vem para a Libertadores ou para a própria Sul-Americana e tal. Talvez ele não... O Carille, ele não arrisca muito, né? Não, ele é bastante cauteloso. Defensivo, cauteloso, tradicional, ele não muda muitas coisas. Ele vem de uma escola de um cara que tá na seleção. Lembrando ali, que né? O Carille, ele, desde quando era assistente técnico no Corinthians, era quem comandava os treinos defensivos, desde a época de Tite. Ele vem dessa escola, Exato, uma escola que... Olha só, a gente não tá falando que o Carille é necessariamente retranqueiro, que eu acho que as pessoas confundem isso às vezes. Isso, né? Não, mas não é isso. Ele é um cara que ele prefere ter uma equipe equilibrada, ou seja, que não seja exposta sempre, constantemente ao ataque adversário. O Tite fala muito disso, né? Uhum. Que ele prefere ter sempre, por exemplo, ele sempre tem 4 jogadores atrás da linha da bola quando o time ataca. Então, sempre os 2 zagueiros, o primeiro volante, no caso o Casemiro, e um dos laterais. No Corinthians é exatamente a mesma coisa. Os 2 zagueiros, Ralf e um dos laterais, geralmente Danilo Avelar,
ficam sempre atrás da linha da bola para justamente quando o Corinthians perde a bola, ser mais fácil de segurar o adversário nessa transição ofensiva. Então, não dá para esperar que o Carille vai mudar isso. Ele tem essa perspectiva de jogo desde quando o Tite treinava o Corinthians. Então, o que a gente pode cobrar, talvez, é um aperfeiçoamento na construção ofensiva. Mas ele não vai abrir mão desse equilíbrio defensivo. Bem aquém do que o Corinthians pode apresentar. E quem sabe com essa base que a gente está mostrando aí, que vem seguindo 2 jogos já no ataque, consiga ter essa base ofensiva, Sim. consiga chegar ao gol com mais facilidade. E a gente só falando aqui, ó, tem galera comentando, daqui a pouco a gente vai ler os comentários. Tá engraçado. Eu também acredito que o Corinthians vai vencer. Continuem comentando aqui os placares. Tem gente não só falando se vai ganhar ou perder ou empatar, como os placares também. Quero que você dê a sua opinião. Quanto você acha que vai ser? Hoje eu acho que o Corinthians... Ai, rapaz, eu acho que vai depender muito de qual minuto do jogo vai abrir o placar, né? Mas eu imagino o Corinthians já tentando abrir logo nos primeiros 15 minutos, fazendo uma pressão inicial. Então, se conseguir, imagino que possa conseguir, chuta um placar de 3-0 pro Corinthians. 3-0? Eu vou um pouquinho menos, 2-0 eu acredito que seja, e depois só administrar o resultado no jogo de volta na outra semana. Passamos aqui o Corinthians, então. Lembrando, o jogo é hoje, às 9h30 da noite, na Arena Corinthians. Então, Corinthians e o Montevideo Wanderers, sei lá, alguma coisa assim. Lembrando que tem o critério de desempate, tem gol fora de casa, então tem que tomar cuidado aí também. Antes de passar para o Palmeiras, eu queria já ler uns comentários, porque a galera tá muito animada falando da nossa enquete. Não se esqueça, então, de votar lá no nosso site, que no final a gente traz o resultado aqui na nossa enquete, que é qual vai ser o resultado do jogo de hoje do Corinthians pelas oitavas de final da Sul-Americana. Vitória, empate ou derrota. E aí, o que a galera tá falando? Olha, o Evandro Pedro tá confiante no Corinthians, 2-0. Leandro Santana vai Corinthians. Rosângela vai Corinthians sempre. O Rucélio, grande Rucélio, que já mandou um abraço de Sanharó, no Pernambuco. Ele mesmo. Tá falando que vai ser 2-0 pro Corinthians. A galera tá confiante. O Márcio dos Santos, 3-0 pro Corinthians. O Breno Augusto, o primeiro comentário contrário. Falando que o Corinthians vai perder por 1-0. Olha só, tudo é possível, né? O Givanildo Venâncio falando que vai ser 3-0 pro Timão. E para finalizar, o Ronaldo Lucas ainda mais confiante, 4-0 pro Corinthians. Exatamente, só comentando aqui, o Breno Augusto, foi o comentário que eu ri, ele tava respondendo você, falando, o Carille retranca sim. Breno, eu acho que o futebol hoje é uma disputa por espaços, né? Mas a gente gosta de gol, né? Daí quando a gente vê um time que fica ali no 0-0, 1-0, incomoda, né? Não é? Incomoda bastante, a gente quer ver gol. Eu concordo um pouco com o Breno Augusto aqui. Bom, falamos do Corinthians, falamos do compromisso que os corintianos têm hoje aqui em São Paulo. Vamos passar para o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras construiu um resultado importante na terça-feira. Começou perdendo 2-0 lá para o Godoy Cruz, mas conseguiu um empate e... Agora tem um jogo dentro de casa na terça-feira contra o Godoy Cruz. Mas antes desse confronto pela Libertadores, tem dentro de casa um outro compromisso muito importante, porque vale a liderança, né? A gente estava falando ontem aqui, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 26 pontos, mas o Santos não está nem na cola, mas está junto, porque tem 26 também, só perde ali para os gols, né? E vai ser uma parada dura, viu? Vai, né? Eu acho que se você pensasse em Palmeiras e Vasco há 5 rodadas atrás... Era outra história, Você simplesmente cravaria uma vitória de 2-0 no mínimo pro Palmeiras. Hoje, com o futebol apresentado pelo Palmeiras nos últimos jogos, com exceção desse segundo tempo agora contra o Godoy, o Palmeiras é muito instável dentro de campo e o Vasco, o contrário... Vem numa crescente, né? Vem numa crescente. O Luxemburgo, muito criticado, inclusive, confesso que por mim, eu não sei o que você pensa sobre o Luxemburgo. Não tem as opiniões pessoais, já quieto por aí. Eu tô respeitando bastante o trabalho do Luxemburgo. É um trabalho muito decente até agora. O time melhorou consideravelmente. Sim, é isso que... Então, o Palmeiras vai enfrentar o Vasco nesse cenário que o Pedro acabou de trazer pra gente. Enfrenta no sábado, em casa, às 7 horas da noite, se eu não me engano. A torcida presente. Naquele clima meio tumultuado, meio apoiando, meio cobrando, né?
Quem esperava que isso ia acontecer, que nem você falou, 5 rodadas atrás, né? Essa pausa da Copa América. O que você acha da pausa da Copa América? Comenta aqui também. Você acha que fez bem o Palmeiras? Pelo Exato. jeito, não. Né? Essa quebra aí nessa temporada do Palmeiras que vinha perfeita, vamos dizer assim, né? Quase perfeita. 2% não perfeito, porque teve 2 derrotas ali nesse ano. Comenta o que você acha também. Essa pausa fez mal, tão mal assim pro Palmeiras? Ou então é igual aquele internauta que comentou ontem, falou assim, não, gente, mas pera lá, foram 4 jogos fora de casa. Exato. Tava mais viajando do que treinando e tal. Vocês acham que daqui a pouco vai assentar? Mas eu vou trazer um dado para vocês aqui, né? Então, a Gazeta Esportiva fez um levantamento que mostra que desde a volta de Felipão, em julho do ano passado, agosto, julho do ano passado ali, né? A terceira passagem do Felipão no Palmeiras, ele tem um aproveitamento estrondoso nos pontos corridos. São 80%, 80% de aproveitamento nos pontos corridos. Então, a gente tem 36 vitórias, 6 empates e só 4 derrotas. A última delas aí no final de semana contra o Ceará. Aproveitamento impressionante, né? Espetacular, e que a gente espera que continue aí. Agora, o que chama um pouco de atenção, que é uma coisa que a gente vem falando aqui, é na história do mata-mata. Uhum. Aproveitamento cai consideravelmente, e querendo ou não, mata-mata são as disputas que o Palmeiras mais quer. Copa do Brasil, Copa Libertadores. O aproveitamento cai para 54%. O que acontece? Só para falar por que é 54%, porque são 8 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Essas 4 derrotas foram 4 eliminações. Eu acho que são 2 fatores. Primeiro, pela questão do estilo de jogo do Palmeiras, que tem dificuldade de criar quando precisa do resultado. Então, na teoria, quando começa o jogo, a partida vai para os pênaltis, né? Se você pensar que é um empate, as 2 partidas de empate, por exemplo, vai para penalidades e aí, enfim. Tudo. Não dá o Palmeiras, quando precisa buscar o resultado, tem dificuldade. Eu acho que o Filipão, ele tem muitos méritos em organizar defensivamente o Palmeiras, em fazer o Palmeiras ser um time tão sólido. Não mostrou isso nos últimos jogos, mas é o que vinha demonstrando há 33 rodadas no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, além disso, uma coisa que pesa é a questão emocional da cobrança. O Palmeiras, querendo ou não, junto com o Flamengo, é o time que mais recebe cobrança por vitórias e por títulos no Brasil. Pelo elenco que tem, pelo investimento que é feito. Então, é óbvio que isso pesa em cima do jogador. O jogador tem consciência disso. Ele tá naquele contexto, ele sabe que a torcida espera muito. Então, sei lá, passa meia hora, o time não consegue fazer um gol. Já começa aquela cobrança, aquela chiadeira na torcida. Óbvio que pesa. Num jogo eliminatório é diferente do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Uhum. Que é mais regular, né? Exato, a cobrança é mais imediata. É muito regular. Agora, quando enfrenta, por tudo isso que você falou, né? A cobrança, aquele status de ser o time mais caro, de ser o time atual campeão brasileiro, aquela coisa toda. Então, acaba tendo que enfrentar muitos receios internos também, né? Quebrando barreiras. Aí, quantos anos o Palmeiras não ganha um título internacional também? Então, pesa demais, né? E também a postura dentro de campo. Eu acho que a gente também tem que sempre colocar um pouquinho ali algumas escolhas erradas. Nesse jogo contra o... Eu ia falar Emelec, porque eu quero falar do Flamengo. A gente vai parar de falar dessas coisas para falar do Flamengo, porque eu esqueci. A gente ia falar logo em seguida, eu esqueci. Mas contra o Godoy Cruz, o Felipão, você vê que do primeiro para o segundo tempo foi mudança apenas de postura, não teve mudança de absolutamente nada. Então o Palmeiras às vezes precisa entrar um pouquinho mais particularmente acho que é o que o melhor faz o Filipão. Essa questão justamente do vestiário aí, né? E de saber fazer com que seus jogadores acreditem que podem ganhar, mesmo que não haja um refinamento tático em termos de instrução, em nível de posicionamento, mas querendo ou não, o nível mental dos jogadores do Palmeiras, de novo, não foi visto nos últimos jogos, mas que a gente vê desde a volta do Filipão, lá em cima. Né? Exatamente. E aí, gente, então, do Palmeiras, em relação a essas coisas, são isso, mas a gente tem 2 notícias importantes. Aí o pessoal está ansioso, mas ainda não tem uma oficialização de 2 jogadores que estão para ser fechados hoje, né? Quem são eles? O Vitor Hugo já realizou exames médicos e está praticamente contratado, só precisa ali de fato assinar, botar a caneta no papel. Serão 5,5 milhões de euros por 100% dos seus direitos.
uma contratação, não sei o que você pensa, mas eu acredito ser importante para o Palmeiras. Eu gosto muito dele particularmente, então acho que vai ser ótimo para o Palmeiras. Ele é identificado com o clube, identificado com a torcida, já tem título pelo Palmeiras, vem de uma temporada meio baixa na Fiorentina, mas qualquer experiência internacional é sempre muito boa para o clube, para o grupo, enfim. Eu acho que é uma ótima contratação e por conta da função dele. Exato, também, né? E pensando que o Filipão gosta de rodar a zaga, querendo ou não, quando entra a zaga reserva, cai o nível. Cai bastante. Então, por exemplo, você tem no Gustavo Gomes, Luan e Vitor Hugo, você possibilita que você consiga rodar sem perder tanto tecnicamente dentro de campo. Então, acho que vai ser bem interessante. Sem contar que o Vitor Hugo tem uma potência de cabeçada, fazer gol, que o torcedor gosta também, né? Então, eu também concordo com você. E um outro jogador... E o outro é o Henrique Dourado, vai ser provavelmente contratado por 6 meses de empréstimo, sem custos, emprestado pelo time chinês. Aí já é, né? Henan Jianye. Falou direito, eu acho, pra mim. No meu chinês, proficiente no meu chinês que eu básico, tenho, tá perfeito. Eu acho que, assim, é uma contratação que eu jamais faria, particularmente. Eu também porque eu acho que se o Palmeiras pensa em contratar um centroavante, ele precisava elevar o nível que tem, não manter. Porque eu não vejo o Henrique Dourado superior aos jogadores de frente que o Palmeiras tem. Tá vindo de uma recuperação aí. Assim, eu não vou criticar tanto, porque se for realmente esse modelo de negócio, sem custos, só por 6 meses... Vai vir pra se tratar? Não, né, gente? Mas enfim, vamos ver como é que vai se desenrolar isso aí. Então, hoje, provavelmente, o Palmeiras deve anunciar essas 2 contratações aí. Vamos aguardar. Sabe o que eu pensei? Vamos continuar falando dos paulistas, porque tem pouca coisa para falar de São Paulo e do... Pouca não. Lá no site tem um monte de coisa, mas a gente reservou poucas coisas para falar aqui para vocês. Do São Paulo, então, próximo compromisso, como a gente tinha falado ontem, é contra o Fluminense. E aí tem uma coisa boa para falar para vocês. O jogo vai ser lá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, né? E o São Paulo tá buscando resultados aí muito bons. Para quê? Tá em 5º lugar. Saiu lá de 10º, não sei o quê, para 5º lugar com essa vitória em cima da Chapecoense na segunda-feira e tá buscando galgar posições aí para chegar, para almejar o Campeonato Brasileiro. Tem uma boa e uma má notícia. O São Paulo não tem um bom retrospecto contra o Fluminense, né? Não, fora de casa é complicado. Muito ruim. Apesar do retrospecto recente do clube, entre os dois lá no Rio, ser bom. Mas o retrospecto geral entre eles é muito ruim. A gente tem aqui, contra o São Paulo, venceu 2 dos últimos 10 jogos contra eles lá no Rio de Janeiro. Então tem que tentar dar essa quebrada. Agora, um pontinho que pode fazer a diferença aí, além dessa goleada que embala, né, qualquer time, é que o Cuca, quando técnico de outros clubes, né, que não São Paulo, mas contra o Fluminense, ele só perdeu 2 vezes na carreira dele como técnico. Então foram 19 oportunidades aí e ele teve 12 vitórias, 5 empates e só essas 2 derrotas, que foram inícios de trabalho no Grêmio, inícios de trabalho, né, em clubes. Então é bom também, né? Eu gosto de número, sabia? Eu acho que eles revelam muito, né? A gente não pode pensar só em baseados nos números, mas eles pintam um quadro interessante do que acontece. E eu acho que vai ser muito legal esse jogo entre Fluminense e São Paulo. Acho que, independentemente de você torcer ou não para os times, é um jogo legal de se assistir. Primeiro porque acho que todo jogo do Fernando Diniz é legal de se assistir, né? Assim, talvez o torcedor... Pra quem não torce. Eu particularmente gosto do trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que com o time que o Fluminense tem, até que ele consegue tirar coisas interessantes. Mas eu acho que tem que ter um pouquinho mais de cuidado em ponto corrido, porque daí tá um pouco perigoso pro torcedor do Fluminense. E o São Paulo tem um poder ofensivo muito grande, né? Um time que tem Antony... Vamos falar disso já? Vamos. Porque a escalação do São Paulo, a gente já sabe a parte de trás como vai funcionar. Vai a parte da frente, porque Bastante no jogo passado, o Cuca fez modificações pontuais que deram o resultado para o São Paulo. Sim. Quem que você acha que o Cuca deve colocar? Conhecendo o Cuca, como eu falei ontem, eu acho que o Pato perde vaga nesse jogo, pelo menos para Everton. Acho que o Toró vai ser uma opção pro segundo tempo, por conta da velocidade. O Everton é um cara mais experiente, já jogou muito no Maracanã, inclusive, quando jogava no Flamengo. Verdade. Minha aposta, se fosse para apostar, é que o Everton entra no lugar do Pato. Não que eu acho que o Pato tenha jogado mal no primeiro tempo. Inclusive, eu não teria tirado o Pato. Teria tirado o Hernanes. Mas,
Enfim, acabou que dando essa certo. dor de cabeça existe. Lembrando Exato, que o Pablo não vai jogar porque tá com problema no tornozelo e tal, tá fazendo tratamento. Senão teria mais o Pablo ainda, né? Exato. Que bom que estão encontrando os caminhos pro gol. São Paulo que não fazia esse placar há muito tempo. Em São Paulo Desde abril de 2017, o São Paulo não ganhava por 4 ou mais gols de diferença. Exato. O técnico era o Rogério Ceni ainda. Ou seja, faz tempo. Faz muito tempo. Agora, no treino de ontem, teve 2 novidades. A primeira delas foi que o Cuca liberou uma parte ali do treino para os torcedores que estavam ali na frente. Quem vai acompanhar São Paulo sabe que é meio difícil entrar ali no CT, inclusive jornalistas. Mas ontem o Cuca, depois dessa vitória, né? Sim. Ele quis aproximar a torcida dos jogadores ali, liberou os torcedores que estavam ali para pegar aquele autógrafo, tirar aquela foto. Muito legal. E durante o treino, a novidade, assim, que foi meio negativa, é que o Igor Vinícius sentiu um mal-estar, parece ali um início de gripe, que porcaria, né? Porque ele acabou de ser recém-promovido ao time titular. Foi bem, deu assistência, chegou sempre com perigo no ataque. No lugar dele, o Cuca acabou colocando o Valse. É Valse ou Valse? Valse. Ele Valse. até, o São Paulo publicou um vídeo uma vez falando o nome dele. Brincando com isso, né? Que o Cuca falou que ele fica bravo quando chamam ele de Valse. É Valse. Tá bom, então é Valse, tá? Eu não errei, eu falei Valse primeiro. Porque o Hudson não quer, né? Não quer ser colocado na lateral direita. O Hudson é um jogador mimado. Abre aspas. Hudson... Pode jogar, a Ana, se quiser colocar... Não, brincadeira, não precisa colocar. Mas no GC, o Hudson é um jogador mimado. E o Valse, eu gosto demais do Valse. Eu acompanhei até que consideravelmente ele na base. Ele é um cara muito técnico ali atrás. E, claro, jogando improvisado, acabou de subir da base profissional, não sei se daria muito certo. Ele até chegou a jogar já na lateral na partida contra o Flamengo, mas eu tô falando ele como zagueiro, eu gosto demais dele. Acho que ele tem um futuro bem grande no São Paulo. Vamos ver então se o Igor Vinícius se recupera desse mal-estar aí, ou então se será Valls, será outro jogador, será o Hudson contrariando, né? Se ele é mimado mesmo ou não. Para finalizar o boletim dos nossos 4 grandes aqui, então, de São Paulo, o Santos, o próximo compromisso, como a gente disse ontem, é contra o Avaí, na Vila Belmiro. Tá na cola do Palmeiras, então pretende e deve vencer essa partida aí. E vamos falar rapidinho aqui. Você sabe que a gente tava falando? Já tá quase na hora. Eu tô percebendo que a gente fui ver o tempo aqui, complicado. Exato, tem que falar. Os santistas que nos perdoem. A gente promete que amanhã traz antes. O Santos, às vezes, no final fica Sim. mais corrido. Mas a janela internacional fecha daqui uma semaninha. E daí o José Carlos Pérez está dando aquela corrida para conseguir fechar algumas contratações que a gente vem trazendo aqui insistentemente. Então ele quer o lateral direito para fazer sombra, o Vitor Ferraz, aquela história toda, mas está buscando realmente aquele volante para fazer jus, né? O Jean Lucas vai embora e daí eles querem... É o nome que o Sampaoli quer, é justamente esse segundo homem de meio campo, né? Um volante que tenha mais chegada ao ataque, coisa que o Jean Lucas estava fazendo muito bem. Era um dos principais nomes da posição, ouso dizer, do Brasil naquele momento. E por isso foi vendido, inclusive, pro Lyon. E tá buscando aí no mercado. Agora é um exercício de sentar e literalmente utilizar a equipe de análise de desempenho para encontrar um jogador que esteja minimamente disponível no mercado e que seja possível fazer negócio. Exatamente. E aí, então, se você quiser saber um pouquinho mais desses detalhes, você entra lá no site da Gazeta Esportiva. E, além disso, também tem a história do caso do Thailson. Thailson, será que é o nome que fala dele? Vocês também podem corrigir, porque eu não sei se é assim que fala. Porque tá todo um imbróglio ali, ele recebeu uma proposta do Barcelona B, aí parece que foi para lá para acertar, e o José Carlos Pérez fala que não, porque o Santos que tem como é que fala? Ele que pode contratar depois logo que o contrato acaba, e tá aquela lambança, gente. Se vocês quiserem saber um pouquinho dessa história também, vocês entram lá no site da Gazeta Esportiva, que tá tudo explicadinho, o Lucas Musetti colocou certinho, e também sobre as quase 400 cadeiras que o Santos pode pegar de volta aí das cadeiras cativas da Vila Belmiro por inadimplência. Se vocês quiserem saber mais, entra lá no site, tá tudo explicadinho. Lucas Musetti, inclusive, o homem mais importante de Santos, né? Exatamente. Mais importante que o prefeito de Santos, inclusive. É ele mesmo. Qualquer coisa que publica aqui, ó, um monte de view. Então dá mais um view lá, porque tá demais essas matérias aí. Só falando rapidinho, então, dos resultados de ontem, não vamos falar muito de Flamengo, né? Mas a gente vai ter que dar aquele pitaco. 2-0, o Flamengo perdeu para o Emelec,
atuação horrorosa do time inteiro. Acho que o único que salva um pouquinho ali foi o Gabigol, que tentou fazer algumas coisas, mas o resto, horroroso. Jorge Jesus, o Matheus, inclusive, Matheus, um abraço. Foi o último dia dele ontem aqui, não conseguiu se despedir da Gazeta Esportiva primeira edição, mas aqui fica a nossa homenagem. Jorge Jesus não está fazendo um bom trabalho no Flamengo. Ontem foi horrível. Foi. Fez escolhas ele foi péssimas, infeliz. foi muito infeliz. E ele é um ótimo técnico, mas fez escolhas assim horríveis. A escolha do Rafinha no meio-campo. Não. Eu acho que o maior problema não foi nem o Rafinha em si, foi o Rodinei na lateral. Porque se ele tivesse uma opção mais. Eu vou dar um exemplo, tá? Felipe Luiz chegou lá no Flamengo, imagina que ele seja escalado na esquerda com o René na lateral esquerda, no meio campo com o René na lateral esquerda. Não acho que é um problema tão grande, porque o René é um bom lateral. Agora do outro lado, o Rodinei é um dos piores laterais direitos que jogam no futebol brasileiro. E ontem se não foi o pior. Ontem então, ele assim, ali tentou, fez várias tentativas ali, junto com o Rafinha, não deu certo. Aí o que acontece? Ele foi substituído, o Jorge Jesus acabou colocando o Rafinha pro lugar dele, né? Que é o habitual lateral direito, e melhorou um pouco. Agora o resto, gente, foi horrível. E agora o Flamengo vai precisar de muito suor para conseguir reverter esse placar. Foi o mesmo jogo, poderia ter acontecido igual aconteceu com o Palmeiras. Estava perdendo 2-0, foi lá, fez 2-2, mas não foi o caso. Inclusive o Diego, que teve uma contusão seríssima, vai passar por cirurgia. E, além disso, o Flamengo estava com um a mais durante o segundo tempo praticamente inteiro. Então, o Flamengo tá... E a situação complicada. Arrascaeta, lesionado, é o único que talvez volte pro jogo, ainda a gente não sabe. Everton Ribeiro lesionado, não volta. Vitinho lesionado, não volta. Diego lesionado, não volta. Ou seja, a missão vai ser difícil, porque são todos ali da mesma posição. Você pensa, os titulares, Arrascaeta, Everton Ribeiro e... Arrascaeta e Everton Ribeiro e Diego, os titulares. Nenhum desses vai poder jogar a princípio. Aí o Vitinho, que é o reserva imediato, também não. Ou seja, vai ter que fazer uma mágica para conseguir reverter esse placar. Além do Flamengo, jogaram ontem também o Internacional, venceu o Nacional fora de casa. O Atlético Paranaense teve um mau resultado, dentro de casa perdeu para o Boca Juniors por 1-0. Jogou mal também, o Atlético não foi bem. E pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro foi lá para o Rio de Janeiro e venceu o Botafogo por 1-0 também. Certo? Duelo de brasileiros que a gente falou que não sabia o que ia acontecer. Pois bem, o Atlético Mineiro venceu. Continuem acompanhando também o Pan-Americano, gente. Agora está tendo vôlei de praia. Ontem o Brasil teve 100% de aproveitamento nos 2 jogos de vôlei de praia, masculino e feminino, e também no handball. Hoje continua, tem vôlei de praia que está acontecendo agora, tem boliche, tem squash, que a gente estava brincando ali, quais iam os seus resultados. Tem também o handball à noite, continue acompanhando, que tem bastante coisa. E amanhã é a abertura oficial, né? A cerimônia de abertura oficial do PAN, e daí depois começa tudo igual a gente conhece, aquela correria até 11 de agosto, é o Pan-Americano. E uma outra notícia também, seleção feminina... Enfim, tem notícia a técnica, mais importante do dia. A notícia mais importante do dia com a demissão do Vadão, a CBF confirmou a Pia sueca, que tem aí, ela tem 2 medalhas pelos Estados Unidos, ela conquistou resultados importantíssimos pela Suécia, pelos Estados Unidos e agora, espero, pelo Brasil também. Uma grande contratação, uma contratação ambiciosa. A gente critica, bate pau e tem que bater mesmo na CBF quando ela... Mas quando faz certo... Mas assim, eles acertaram agora. Eu acho que se a gente fosse indicar um nome para assumir a seleção, seria a Pia. Exatamente. Então foi uma tacada certa, pelo menos a princípio. 2 anos de contrato que podem se estender por mais 2. Vamos dar uma passadinha final ali nos comentários, Pedro? Bora lá. Vamos lá. O Cassiano tá assistindo a gente desde Santa Catarina, olha só, sempre legal. Interestadual o programa. O João Brito concorda comigo, fala que o Palmeiras não sabe jogar quando fica atrás do placar. Não sabe mesmo. Nunca virou um placar desde essa chegada do Felipão. Complicado. Ele acrescenta que o Godoy Cruz é muito ruim, é mesmo? O Célio conta um caos aqui. O quê? Falou que o Filipão uma vez quis contratar o Marcelinho Carioca pro Cruzeiro, mas o Marcelinho não quis ir. O Ruscélio é o que fala que tem que ter um busto do Marcelinho Carioca na frente do estádio. Ele sempre fala do Marcelinho. É ele mesmo. Um abraço pro Ruscélio. E o João Brito falando que o Henrique Dourado só faz gol de pênalti. Foi forte a declaração. Ele realmente é um baita no batedor de pênalti, isso não tem discussão. E o Rogério Oliveira Santos fala que vai ser 5-0. Ele ganhou o prêmio, né? Um prêmio de mais confiante, né? 5-0 pro Corinthians? 5-0 pro Corinthians. Então ele ganhou. Quem que é o Rogério? Vamos ver. Amanhã quem estiver aqui vai ter que cobrar esses placares. Tomara que estejam certos aí, né? Vamos ver. E você votou na nossa enquete? Vamos saber o resultado agora, então.
que vai dar hoje o jogo do Corinthians? Vitória, empate ou derrota? Temos aí já? Temos aí, ó. Eita! Eita! Nós! Teve muito anti votando O lá, anticorintianismo está forte na nossa enquete, hein? nós. A gente tem quanto deu de empate, Aninha? Só pra gente ter uma ideia. Só pra gente saber, né? Sim. Quanto? 10% de empate. Ou Olha. seja, o Eita, não torcedor... tá tão... Das duas, uma. O Corinthians está em menor número. É. Se você quiser reverter essa O situação, pra corintiano não não ficar está feio, né, confiante. pro seu time, pro Corinthians, entra lá no site e continua votando, né, pra tentar reverter isso daí. Porque tem a galera confiante Sim. no adversário. Exato. Vamos ver o que vai acontecer aí. Lembrando que essa é uma chance muito boa do Corinthians levantar esse segundo título na temporada, né, porque tá no Campeonato Brasileiro, talvez seja um pouquinho mais complicado. Pedro, muito obrigada. Obrigado pela companhia de novo. Obrigada a você. Amanhã estamos de volta aqui 12:30 com mais um Gazeta Esportiva primeira edição, trazendo todas as repercussões do jogo do Corinthians de hoje. E também tem jogo do Grêmio, se eu não me engano, tem jogo do Grêmio hoje. E claro, sobre o Pan-Americano. Então, não deixe de acompanhar a gente aqui. Muito obrigada pela companhia, os comentários e até amanhã. Tchau, tchau. Até.